De volta a São Paulo agora, o governador Tarcísio de Freitas esteve em um evento com gestores e empresários para discutir política e economia, isso nesta segunda-feira. Durante a sua fala, o governador Tarcísio anunciou uma reforma administrativa para o Estado. Soraya Lawande de volta com a gente. O que mais disse o governador? Como está a expectativa para essa reforma realmente acontecer? Olha, Adriana, como você disse, o governador aqui de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, participou de um evento, de um seminário, junto com autoridades e outros empresários. E durante sua fala, defendeu a venda de ativos do Estado para conseguir abrir espaço no orçamento e custear o impacto do projeto de lei que faz reajustes nos salários de policiais civis e também militares. Só para vocês terem uma ideia, esse reajuste nos salários pode ter um impacto fiscal de 12 bilhões e meio ao longo de 3 anos. Durante também a sua fala, ele ainda disse que pretende reduzir cargos e acabar com programas e estruturas do Estado. Ele disse o seguinte, que deverá reduzir de 120 para 18 a quantidade de cargos no governo. Ele disse que há estruturas que não precisam mais existir e, portanto, serão eliminadas. E tem hoje programas que já não são mais efetivos e devem sair de cena, nas palavras do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Inclusive, a gente separou um trecho desse discurso em relação à reforma administrativa e vamos ouvir agora. A gente está planejando agora a nossa reforma administrativa, isso também já está em discussão com a Assembleia Legislativa, ou seja, nem mandamos a reforma ainda, mas já estamos discutindo as premissas da reforma administrativa. Não dá para o Estado, por exemplo, ter 120 cargos diferentes. Nós vamos equalizar isso, vai cair de 120 para 18 tipos de cargos diferentes. Nós temos estruturas no Estado de São Paulo que não precisam mais existir e elas vão ser eliminadas. Nós temos hoje programas que já não são mais efetivos e eles vão sair de cena. Portanto, ouvimos o governador aqui de São Paulo em relação à reforma administrativa. Segundo o Tarcísio Gomes de Freitas, então, essa proposta ainda está em discussão prévia com os parlamentares. E a gente lembra, né, no começo do ano, ali no mês de fevereiro, Tarcísio já havia criado um grupo de trabalho para elaborar estudos e também apresentar propostas de modernização e aperfeiçoamento da política de gestão de pessoas da administração pública estadual. E para que essa reforma administrativa seja implementada, o projeto precisa ainda ser aprovado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Claro, Adriana. A gente vai seguir acompanhando. A Soraya já volta. Diogo Schelp, é interessante que o governador pense em uma reforma administrativa do Estado de São Paulo. O Estado precisa disso, de tempos em tempos, uma atualização como essa deveria ser pensada? Com certeza, Adriana. O governador Tarcísio de Freitas está fazendo, ou pretende fazer em São Paulo, o que o presidente Lula deveria fazer em nível federal também. Quer dizer, assim como em outras carreiras, né, nas carreiras do setor privado, por exemplo, há constantes mudanças, algumas funções deixam de ser necessárias e outras funções surgem. Também no setor público isso acontece. Então, se você tem aí 1,2 milhão de servidores, né, que podem ser reavaliados, digamos assim, não para uma demissão, nada disso, mas para uma reavaliação mesmo das funções que são realizadas. Muitas vezes você tem um acúmulo ali de funcionários fazendo determinadas tarefas que já não são mais tão necessárias ou que já são realizadas parcialmente por recursos tecnológicos. Você tem necessidades novas em outros campos e, obviamente, isso acaba gerando uma otimização dos recursos do Estado que, em outras palavras, são recursos dos contribuintes, ou seja, de nós, pagadores de impostos. Ô Beraldo, os estados aqui no Brasil normalmente tentam adotar a reforma administrativa porque, do ponto de vista federal, é mais difícil, o desafio é maior. O que aqui em São Paulo pode se avançar nesta área? Os estados têm uma condição melhor para modernizarem a estrutura que prestam serviço, sobretudo ao cidadão. Há uma transformação do conceito dessa relação entre governo e contribuinte, entre cidadão. Isso precisa ser refletido nessa estrutura administrativa. Vejam, boa parte das pessoas que fazem concurso público, elas não fazem esse concurso público para as áreas do governo onde elas têm a maior identidade do ponto de vista do trabalho a ser executado.
elas fazem vários concursos e passam. E ali começa uma carreira, muitas vezes uma carreira onde elas não se sentem realizadas, onde elas não conseguem produzir aquilo que poderiam produzir. E isso se reflete em ineficiência, isso se reflete em atraso na prestação de serviço ao cidadão. Então é essencial, sobretudo para o Estado de São Paulo, que ele se mantenha moderno, que ele se mantenha capaz de oferecer um sistema de relação com o contribuinte cada vez melhor, mais dinâmico, mais rápido, que seja uma referência até para o governo federal.